Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, semana aí louca, né? Com Libertadores, Sul-Americana, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, início da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, uma bagunça que eu acabei me perdendo. Mas a gente tenta, né, se integrar para saber o que está acontecendo e se localizar. E se localizando, a gente sabe que as partidas de ida da Copa Sul-Americana se encerraram nesta quinta-feira. E na Sul-Americana temos dois representantes, o Bahia e o Vasco da Gama. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aquele resumo da rodada. Ou seja, resumo rápido do resultado do Bahia e do resultado do Vasco da Gama. O Bahia jogou na terça e o Vasco da Gama jogou na quinta-feira fora de casa. Então, vamos lá para fazer esse resumo das oitavas de final, partida de ida da Copa Sul-Americana 2020. Roda a vinheta. Para a gente começar a fazer esse resumo, eu peço aí a você, meu amigo torcedor do Bahia, meu amigo torcedor do Vasco da Gama, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. E se você quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo de azul, você pode se tornar membro do canal. Vamos lá, galera. Bom, além de Bahia e União Santa Fé, tivemos o Vélez Sarsfield ganhando de 2-0 do Desportivo Cali, tivemos o Bolívar ganhando de 2-1 do Lanús, tivemos o Clube de Desportos Coqui, não conheço, ganhando do Sport Huancayo, também não conheço esses dois times, na boa. Fênix 1, Independente 4, o River, mas não é o River Plate da Argentina, acho que é o River Plate do Uruguai, se não estiver enganado, perdeu em casa por Universidade Católica, e o Junior Barranquilla ganhou do União La Calera por 2-1. E os brasileiros? Bom, o Bahia jogou a primeira em casa e ganhou do União Santa Fé de 1-0. Fez o placar mínimo, mas pelo menos fez o placar e pelo menos não tomou gol. Que na Sul-Americana e na Libertadores, diferentemente do Brasil, o gol fora vale muito. Então, o Bahia não tomou gol fora e fez um gol. Então, leva uma pequena vantagem para esse jogo, o jogo de volta, que é na casa de Santa Fé. O 0-0, quer dizer, o empate, qualquer empate é do Bahia. Então, isso não é para se desprezar. Porém, não pode sentar no resultado. Se o Bahia for jogar lá, sentando nesse resultado que teve no Brasil, vai se enrolar. O jogo lá vai ser bem complicado. O time de Santa Fé é bem enjoado, já reverteu muitas situações, já tirou o time, a princípio, mais forte do que ele da competição, então vai ser um jogo bem complicado. Fez um jogo que o Bahia, na verdade o Bahia, sim, não fez lá uma grande partida, mas o União Santa Fé é um time bem arrumado. Teve alguns torcedores do Bahia que eu estava acompanhando pelo WhatsApp que acharam o time do Santa Fé ruim. Não é. Não achei o time do Santa Fé ruim. É um time bem arrumado e que vai complicar demais. Se o Bahia jogar com a displicência de vez em quando, com aquela dormida básica que de vez em quando o time do Bahia dá, vai se enrolar. Vai ser um jogo muito complicado, onde o Bahia
vai ter que se superar. Vai ter que correr no mínimo igual. E aproveitar as oportunidades que vai ter, que o Santa Fé vai partir para dentro, tá perdendo, então ele vai querer pelo menos fazer 1-0 para deixar igual. Então o Bahia vai ter que aproveitar essas brechas. Tem no seu treinador, o Mano Menezes, um especialista em mata-mata, gosta muito de fazer os esquemas para sair no contra-ataque. Mano é um especialista igual o Tite, daquelas sonoras goleadas de 1-0. Os times do Tite e do Mano adoram golear de 1-0, meio a 0, 2-1. Essas goleadas está no plano deles. Então, o Bahia leva essa vantagem mais. Como eu estou dizendo, é um jogo bem complicado para o Bahia. E é bom o Bahia, se tem a pretensão, que eu acredito que tenha, de querer avançar e ser campeão da Sul-Americana, o Bahia tem que melhorar. Porque no chaveamento do Bahia, se eu não tiver enganado, o chaveamento do Bahia, ele pega o vencedor de Defensa e Justiça e Vasco da Gama. O Vasco da Gama jogou fora de casa com Defensa e Justiça, que é um time muito do chato. Muito do chato. Eu vi parte do jogo. E aí, como não tem grupo do WhatsApp do Vasco da Gama, não tem como ver. Mas tem do WhatsApp, eu tenho do Bahia, então vira e mexe eu acabo vendo. Apesar do celular tá ruim, tá quebrado, eu tô vendo pouco o WhatsApp, mas eu consigo, de vez em quando, olhar algumas coisas. E eu vi alguns comentários que o time do Defesa e Justiça é muito mais fraco que o Santa Fé. Não é. Meu amigo torcedor do Bahia, não é. O Vasco da Gama conseguiu um empate na boa, heróico, porque tomou um sufoco. O Vasco jogou o tempo inteiro atrás no contra-ataque. Fez um gol com Cano, um golaço com Cano. Teve 2 ou 3 gols anulados, acho que do Defesa e Justiça. É um time que vai para dentro. É um time que incomoda. Eu não vejo o time do Defesa e Justiça pior do que o do Santa Fé, não. Sinceramente, não vejo. Por isso que eu tô falando, o Vasco conseguiu um grande resultado de fazer um gol fora de casa. O Vasco tem que botar a mão no céu, porque o resultado na prática do jogo seria outro, né? Mas mata-mata, não necessariamente o time mais forte vai se classificar. Não necessariamente o time que ataca mais e chuta mais vai se classificar. Vai se classificar o time que colocar a bola para dentro. E nesse caso, o Bahia fez 1-0. Não estou falando que o Bahia é mais fraco que o Santa Fé, não é isso. Acho até o Bahia mais forte. Tá? Fez 1-0. O placar mínimo. Leva uma vantagem contra o Santa Fé no jogo de volta. E o Vasco da Gama conseguiu um gol fora de casa. Então o 0-0 também é do Vasco. Ou seja, os brasileiros vão para o jogo de volta, os dois, tanto o Bahia quanto o Vasco da Gama, com uma vantagem. Mas se sentarem na vantagem, vai ser eliminado os dois. A vantagem, tanto para Bahia quanto para Vasco, tem que começar a pensar, talvez lá pelos 35 minutos do segundo tempo. Porque se começar o jogo já pensando na vantagem, um abraço. A situação é que tanto o treinador do Bahia quanto do Vasco da Gama atual não são treinadores que vão botar o time para cima. Acredito eu que no próximo jogo, tanto o Bahia quanto o Vasco da Gama, por terem a vantagem e pelas características dos seus treinadores, vão esperar o adversário para tentar sair no contra-ataque. Se esperar para sair no contra-ataque
e sair no contra-ataque é uma boa. O problema é se quiser só se defender por causa do resultado. Porque o resultado de 0-0 é do Bahia. O resultado de 0-0 é do Vasco da Gama. Então isso me preocupa um pouco. Os dois times, tanto Santa Fé quanto Defesa e Justiça, vão ter que sair. Vão ter que agredir os times brasileiros. Porque eles precisam fazer gol. Então, tanto o Bahia quanto o Vasco da Gama está numa situação muito parecida de poder usar o contra-ataque a seu favor. Vai ser 2 jogos complicados. O Bahia fora de casa, muito complicado. Que o Santa Fé bota muita velocidade e vai para dentro, não tem medo. Fez isso jogando dentro da casa do Bahia. O Santa Fé foi para dentro. Então lá não vai ser diferente. Vai para dentro. Sistema defensivo do Bahia tem que estar o mais atento possível. Mas dá para o Bahia se classificar. Mas tem que jogar. E o Vasco da Gama joga em casa, em São Januário. O Vasco da Gama tem um sistema defensivo bem arrumadinho. Mas não vai poder só se defender. Não vai poder só se defender. São 2 jogos muito complicados. Mas os resultados, que é o que a gente está falando agora, foi excelente, tanto para a Bahia quanto para Vasco da Gama. Os 2 brasileiros vão para os próximos jogos com uma vantagem. Essa vantagem é que eu disse, não pode sentar na vantagem, mas precisa querer jogar, né? Senão fica complicado. Eu fui dar uma olhadinha agora no chaveamento e é exatamente isso. O vencedor do chaveamento 5 contra o vencedor do chaveamento 6. Chaveamento 5 é onde está o Bahia e o 6 é onde está o Vasco. Então, poderemos ter nas quartas de final um duelo brasileiro. E eu espero que tenha, porque saberemos que na semifinal teremos um brasileiro. Mas, para que isso aconteça, o futebol do Bahia e do Vasco da Gama tem que melhorar. Serão 2 paradas indigestas. O jogo do Bahia fora de casa e do Vasco em casa. Porque o Santa Fé e o Defesa e Justiça não é tão molezinha assim. De vez em quando a gente subestima os times de fora e superestimamos o nosso. Muitas vezes o brasileiro superestima o time que torce. Acha o time fenomenal e o outro time uma merda. E está enxergando errado. Está colocando o amor na frente da realidade. E meu amigo torcedor de Bahia e Vasco da Gama, eu estou aqui do outro lado. Quando eu estou dizendo do outro lado, não é do outro lado do vídeo. Eu não sou nem torcedor do Bahia e nem torcedor do Vasco. Tenho um carinho monstruoso pelo Bahia. Inclusive tem até uma camisa do Bahia com meu nome. Eu ganhei de um torcedor do Bahia, que está lá na Austrália, me mandou uma camisa do Bahia, oficial, com meu nome atrás, Magalhães, escrito 10. Então eu tenho um carinho enorme pelo Bahia. Tenho um carinho enorme pelo Nordeste e pelo Bahia. E o Vasco da Gama é aqui do Rio. Aqui do Rio. Então, eu, não sendo torcedor, eu acabo tendo uma outra visão que não envolve a paixão. E eu digo para vocês, o time do Santa Fé e do Defesa e Justiça não é tão ruim do jeito que alguns falaram. Não é o fato, o jogo foi assim porque o Bahia jogou mal. Não foi só isso. O Santa Fé fez uma boa partida e agrediu o Bahia dentro de casa. E o Defesa e Justiça
massacrou o Vasco, apertou o Vasco. O Vasco jogou todo atrás. Foi quase 70% de bola o Defesa e Justiça. Se você pegar o número de chutes, foi muito maior. O Vasco chutou muito pouco. Apesar que o Defesa e Justiça também chutou muito pouco em direção ao gol. Chutou muito, mas muito pouco em direção ao gol. Por quê? Porque o sistema defensivo do Vasco estava muito bem encaixado. Mas não é tão ruim assim, não. Escuta o que eu estou falando. Mas dá para Bahia e Vasco passar. Mas vão ter que jogar bola. Não pode sentar no resultado. Um abraço. Fui.